Pilatos e Herodes, o julgamento civil. Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículos 2 a 4. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a bondade, o amor, a graça de Deus esteja sobre você e sobre sua casa. O Sinédrio condenou Jesus à pena de morte por cometer o crime de blasfêmia. Não obstante a lei prever a morte por lapidação, as autoridades judaicas o apresentaram a Pilatos para um novo julgamento. As acusações apresentadas a Pilatos foram diferentes das julgadas pelo Sinédrio. Jesus foi acusado de subverter a ordem, proibir o pagamento de impostos a César e de se declarar rei. João registra que eles o acusaram de ser malfeitor. Pilatos, vestido com suas vestes reais, ou como comandante militar, se defrontou com Jesus, que foi torturado toda a noite e encontrava-se amarrado. O contraste era notório: o juiz iníquo e o cordeiro mudo. Apesar das aparências, no decorrer dos acontecimentos, Pilatos ficou maravilhado com Jesus. Mesmo advertido por Cláudia Prócula, sua esposa, Pilatos preferiu o espetáculo e a política em vez da justiça. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mateus 27, 19. Jesus não praticou malfeitos, mas assumiu os nossos para que nele se cumprisse a justiça de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Para que pudéssemos usufruir da graça, Jesus se fez maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, versículos 13 e 14. Ao saber que Jesus era da Galileia, Pilatos o enviou para Herodes, que estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogavam com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Lucas capítulo 23, versículos 8 e 9. Herodes era governador da Galileia, local onde Jesus realizou grande parte de suas atividades. É certo que ele ouviu falar muito de Jesus e chegou inclusive a pensar que ele era João Batista que havia ressuscitado. Soberbo, vazio, hedonista e incrédulo, Herodes era, de muitas formas, desprezível. Quando recebeu Jesus enviado por Pilatos, ele se alegrou, porque era curioso a respeito de Jesus e desejava ver um milagre. Jesus não lhe deu o mínimo de atenção, nem o respondeu. Jesus falou com Caifás e com Pilatos, e chegou até mesmo a confirmar-lhes que era o Cristo, mas a Herodes ele ignorou. Herodes tratou Jesus com desprezo e zombou deles, mas o Senhor o ignorou completamente.
Hoje em dia há muitas pessoas que ouviram falar sobre Jesus e até se constrangem ao serem apertados pelo Evangelho. Há muitos curiosos e escarnecedores, pessoas que procuram os crentes em Jesus apenas para zombar deles. Há muitos que desprezam o Evangelho, as boas novas da salvação. Estes certamente estão sob o risco de serem completamente ignorados por Jesus aqui e no porvir. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 8, versículo 38. Deus eterno, todo-poderoso, Pai celestial, Criador dos céus e da terra, nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Se alguma vez, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, nos comportamos de maneira a nos envergonhar do Senhor e do Evangelho, te pedimos nessa hora que nos perdoe. Nós queremos honrar e glorificar o Senhor, queremos exaltar o seu nome que é maravilhoso. Te pedimos, Deus querido, que o Senhor nos acolha na sua presença, perdoe os nossos pecados e nos abençoe. Seja, Senhor, gracioso para conosco e nos abençoe. Abençoe o meu irmão, a minha irmã. Abre o nosso entendimento para a maravilhosa mensagem do Evangelho. Dispõe o nosso coração para temer o seu nome e nos dê, Senhor, por sua misericórdia, nos alcance com a sua graça. Nós te pedimos nesse momento de oração, no qual também confessamos que cremos em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Fazendo isso, oramos e já te agradecemos por Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.